Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Boa tarde, amigos. Está no ar programa Papo de Bola, uma apresentação minha, Rogério Maria Braga, junto com o jornalista Wellington Campos, falando tudo sobre o futebol brasileiro, depois desse programaço do nosso querido Freeley Brás, TV Negócio Fechado. Eu mato a audiência do Freeley no peito, sai jogando, tentando elevá-la aqui na TV Negócio Fechado, falando tudo do mundo do futebol. Vamos falar da abertura da janela, qual o time tem os melhores reforços para essa abertura da janela de contratação. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B, muita coisa para falar, e o Wellington Campos vai trazer tudo sobre Atlético, São Paulo, Vasco da Gama e também o Cruzeiro. Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome das lojas do Marcísio. O que é que o Marcísio tem? Tem troca de cheque, tem passagem aérea, tem envio de remessa, tem e pagamentos de contas, tem. São 3 lojas, meu bem. Na Waverly Street tem, na Holly Street tem, e na Concord Street tem. Vem ser cliente também, vem que o Marcísio tem. Grupo Real Travel, 3 lojas no centro da cidade de Framingham. Fone 508-861-7282. Pois é, meus amigos, esse é o programa Papo de Bola, sobre o meu comando, Rogério Maria Braga, com a participação do jornalista Wellington Campos, que está no Brasil, e nós vamos buscá-lo agora, o Wellington Campos. Pois é, ele já está por aqui na CBF hoje, diretamente da CBF, o Wellington Campos. Wellington, boa tarde, meu querido. Boa tarde, meu querido Rogério. Boa tarde para você, boa noite para nós aqui, Rio de Janeiro. Deixa eu te dar a temperatura. 25 graus neste momento. E ontem, Rogério, deu 37 graus no inverno carioca. As praias estavam lotadas, Rogério. Brincadeira, esse é o jornalista Wellington Campos. Infelizmente, vamos começar o programa Papo de Bola, trazendo uma informação triste: a morte do radialista Odilon Júnior. Wellington, isso aconteceu hoje, meu querido. O Odilon Júnior, já há alguns anos, há 5 anos, lutava contra um câncer no cérebro. Ele chegou há 5 anos atrás, quando detectado, fazer a cirurgia. Aí, boa parte do câncer foi retirada no Hospital do Cérebro, aqui no Rio. E ele se recuperou, voltou a narrar futebol na Super Rádio Tupi, a apresentar programas, a ter a sua vida, eu vou te dizer que quase que normal, né? E periodicamente ele fazia o tratamento, a quimioterapia, aquela coisa toda. E nesse ano o Odilon voltou a ter problemas e, ao ser reexaminado, o tumor cresceu, a quimioterapia e a radioterapia não deram resultados e ele acabou, né, ficando hospitalizado, entrou em coma e hoje pela manhã o Papai do Céu chamou Odilon para junto dele, nos deixa aos 39 anos, o narrador Odilon Fernandes Júnior, o moço lá de Minas Gerais, que veio vencer aqui no Rio de Janeiro e que eu tive muito prazer de ser amigo, de ser companheiro de trabalho, uma doce pessoa, um baita profissional, um vozeirão, um amigo de primeira hora e que o Papai do Céu levou. Que o Papai do Céu, então, dê a ele
as graças do infinito, né, Rogério? É isso aí, isso mostra, amigo, aos 39 anos de idade, um cara extremamente competente, teve uma luta difícil contra o câncer, o que mostra a todos nós também que é preciso viver sempre um momento presente, porque a vida é um sopro, né, amigo? Aliás, não dá para ficar vivendo uma vida tão curta como a nós temos, de maneira vulgar, de uma maneira que a gente não aproveite realmente a vida, desfrute do melhor que ela nos dá. O Odilon é um belo exemplo de alguém que lutou muito. Inclusive, nós vamos fazer uma homenagem ao Odilon Júnior numa narração do Penido e do Odilon, narrando o retorno do Botafogo à Série A em 2003. Pode ser, Wellington? Pode sim, porque naquela época subiam 2 times apenas e Palmeiras e Botafogo tinham caído no ano anterior e a própria campanha do Palmeiras ajudava o Botafogo e do Botafogo. E o Penido estava com o jogo do Botafogo e o Odilon estava com o jogo do Palmeiras. Subiam 2 times apenas naquele ano, Rogério. E aí, olha, é um momento de arrepiar. Vamos lá? Vamos lá. Penido e Odilon narrando, como disse, o retorno do Botafogo à Série A em 2003. Botou no terreno, produziu outra jogada de ataque do Bota, deu pro Camacho, marcar o terceiro, invadiu, livrinho, vai marcar, tremendo agito, driblou o goleiro, apontou, atenção, limpou, rolou, deixou pro Daniel marcar, toca de cabeça, pênalti! Cortou com a mão, Beck, é pênalti! A vaga pode vir, inclusive, por esses gols aí. Por esses gols aí, pode estar o caminho da primeirona. Preparado o Camacho, vai pra bola, capricha, garotão, capricha pelo fogão, que é muito amado, é muito querido, prepara o Bota, não pode perder pra ninguém. Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras, vão vibrar duplamente, bateu, guardou! O Botafogo está na primeira divisão! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Gol do Palmeiras também! Com o placar do momento, primeira divisão! Pois é, amigos, emocionante essa narração e realmente fica a nossa homenagem ao Odilon Júnior num dia muito triste para os amantes do futebol. O Wellington Campos, a Tupi, passa um dia triste como todos nós, né, amigo? É complicado. É bem difícil, até porque a minha relação com o Odilon, ela era de amizade antes de trabalharmos juntos na Super Rádio Tupi. A culpa de eu estar na Super Rádio Tupi de volta tem muito dele, né, junto com o Wagner Menezes, e a gente tinha uma relação de amizade, de irmão, de pai para filho, e ele se dava muito bem com meus filhos, com a minha esposa também. Era uma doce pessoa. Você fica um pouco aliviado, porque já estava em coma, já não enxergava mais, já não falava mais, já não ouvia mais, e também a sua esposa, a Dani, que ficou ao lado dele esse tempo todo. Foram 28 dias de sofrimento dessa vez, viu? Fora os outros anos, né? Sempre que podia, estava acompanhando. E nós estamos com um dia bem complicadinho, mas não pode parar. Então, logo mais no Giro Esportivo, às 10 da noite, vamos fazer uma homenagem toda especial ao querido Odilon Júnior, locutor Vibração. Pois é, esse é o jornalista Wellington Campos, diretamente do Brasil. Hoje o Wellington falando lá da CBF. Wellington, vamos falar rapidamente de alguns jogos importantes, porque o Atlético venceu o Botafogo, foi superior jogando fora de casa, no Newton Santos, assumiu a liderança momentânea do Brasileiro. Wellington.
É verdade, eu estive nesse jogo, né? Fiz o jogo pela Rádio Itatiaia. O Atlético não chegou a ser aquele Galo empolgante que a gente acostumou a dar, né? Você está trocando o pneu com o carro andando, porque está chegando gente toda hora. O técnico do Botafogo, Luiz Castro, tem essa dificuldade de fazer todo esse ajuste, acertar, definir uma equipe, porque ou o cara está machucado ou o cara está suspenso. Então fica complicado. E o Atlético acabou fazendo um lindo gol com o Zarate. No final, já nos acréscimos, a falta do Hulk bateu na trave, na sequência o Keno fez o gol. Foi um lance para o VAR. E aí o Rafael Claus... porque é um lance seguinte, o Rogério, tinha um impedimento e teve um pênalti, 2 ocorrências no mesmo lance, e entendeu por bem o Rafael Claus não dar o gol do Keno, e ficou 1-0, e o Atlético com esses 3 pontos dormiu na liderança do campeonato, e agora vai torcer para o Cuiabá segurar o Palmeiras daqui a pouco no Allianz Parque. Vai ter que torcer muito, mas faz parte do jogo. Vai que, né, Rogério? Pois é. Vamos ouvir, então, o técnico turco Mohamed, que ganhou fôlego para continuar. A gente não sabe até quando à frente do time do Atlético Mineiro. Deixa eu buscar o técnico turco Mohamed. É uma semana difícil, depois de uma derrota dura. Hoy lo importante era ganar. Eso era lo más importante. Después, la manera de jugar, el equipo por momentos jugó bien, no hizo un gran partido, lo tuvimos controlado, pero está claro que tenemos que mejorar en muchas situaciones del juego, pero hoy lo importante era ganar, terminar el domingo en la lideranza de Brasileirão, ese era el objetivo, y ahora con este triunfo el equipo va a recuperar la confianza. Boa noite, Turco. Essa semana foi uma semana de muita pressão depois da eliminação do Flamengo, principalmente externa. Eu queria que você falasse como isso foi absorvido por você e pelo grupo, principalmente nesse jogo de hoje, se o desempenho já foi algo melhor, se já sentiu algo, né, uma reação do time depois dessa eliminação do Flamengo. No, la presión siempre existe. Tuve el respaldo de toda la directoría deportiva y de los jugadores que demostraron dentro del campo hoy. Vuelvo a repetir, una mala noche en Maracaná y ahora tenemos que recuperarnos. Siempre digo lo mismo, los grandes equipos después de una derrota se levantan y hoy nosotros nos levantamos. Ahora tenemos que seguir mejorando algunos aspectos. Já pensando no próximo jogo na quinta-feira, a tendência é que você leve os reforços, já que eles já podem ser inscritos amanhã? Sí, ya podemos utilizar a los refuerzos, eso es una buena noticia. Y bueno, van a tener que competir y ahora vamos a tener más posibilidades de mudar tácticamente y de jugar con más intensidad, tenemos más recambio, es una muy buena noticia. Ô Tuco, eu queria que você falasse sobre as suas mudanças durante o jogo, né? Você inicialmente colocou o Igor Rabelo e o Vargas em relação ao time que jogou contra o Flamengo inicialmente. Depois do segundo tempo, com as mexidas, o Atlético até ganhou um pouco mais de dinâmica, conseguiu chegar no ataque. O que você viu ali para iniciar o jogo, a sua ideia, e depois no segundo tempo? No, Igor creo que está en un buen momento. Hicimos la mudanza con Nathan porque Igor tenía cartón, estaba peligroso, ya que el centroavanti jugaba mucho de costa y Igor podía tomar otro cartón, entonces decidimos eso. Con Vargas decidimos que juegue Vargas por Ademir, por el lado izquierdo, por el derecho, porque creíamos que nos podía dar remate desde fuera, desequilibrio. En un momento lo aportó, en otros no. Y después hicimos la mudanza de poner 2 jugadores por fuera, 1 contra 1, como Keno y Ademir, para tener más velocidad, más dinámica, haciendo también Saracho que juegue más perto de Hulk, y después tener dos volantes como Alan y Otavio más
más fuertes para recuperar la bola. Eso es lo que buscamos, ¿no? Recuperar la bola y tener transiciones rápidas con jugadores como Kenio, Ademir, Saracho, mucho más rápidos. Eso buscamos el segundo tiempo. Pois é, o Wellington Campos, entrevista do técnico Turco Mohamed. Wellington, eu continuo com a mesma impressão de que o Atlético demora muito para tomar uma posição em relação... Não gosto dessa maneira que o Atlético escolheu para ir avaliando o desempenho do técnico Turco Mohamed, aliás, do time atleticano, que tem realmente jogado abaixo do que se pode imaginar de um elenco tão forte como o do Atlético, mas essa coisa de dar vida ao técnico a cada jogo é algo que eu acho que pode ser uma decisão tardia para o Atlético daqui a pouco, se chegar à conclusão que tem que trocar, vai trocar depois de ficar fora da disputa dos grandes títulos, Wellington? Ô Rogério, também é o seguinte, vai botar quem no lugar dele? Olha, Wellington, nós temos o exemplo do Flamengo. O Flamengo tirou o Dorival lá do Ceará, e o Dorival acertou o time flamenguense. É porque eu vejo assim, eu acho que ou você bate o martelo e deixa o Turco trabalhar em paz, ou com essa avaliação e está se jogando o treinador, com a torcida contra o treinador. Você pega, mesmo depois da vitória de ontem, a torcida atleticana é insatisfeita, criticando o técnico. Você não tem tranquilidade para trabalhar. Aqui, isso, tudo bem, mas também o Vargas está entregando o quê? O Nátio Fernandes está entregando o quê? O próprio Hulk caiu de produção, talvez em consequência, né, desses caras não estarem tão bem. O próprio Keno está voltando agora de lesão. Então, eu só estou falando lá do meio campo, né? Na zaga, o Alonso me entrega uma bola daquela para o Pedro e sai o segundo gol e elimina o Atlético. Ali o Alonso não pode passar desapercebido. Então você tem dificuldades hoje, você tem jogadores que não estão rendendo tão bem na equipe do Atlético. Estão chegando reforços? Sim, estão chegando reforços. Não estou defendendo o Turco, não. Você sabe minha posição, não sou muito xará de técnico estrangeiro, não. Eu gosto de técnico brasileiro para resolver os problemas do futebol brasileiro. Já que está aqui, vamos dar força para o cara. Então, a culpa não é só dele. Trocar o técnico. Eu pergunto aí para os nossos amigos que estão acompanhando a gente no canal, colocar quem? O Cuca não vai voltar. O Cuca está no ano sabático. Está de olho aqui na CBF, quem sabe na vaga do Tite para ser o técnico da seleção brasileira. Isso aí é uma possibilidade. Quem mais? O que o Flamengo fez em tirar o Dorival não é muito aconselhável, não é assim, muito ético. Sim, isso é verdade. Entendeu? Agora, o que tem no mercado hoje sobrando aí que poderia dirigir o Atlético? Vai tentar outro treinador estrangeiro? Será? Não é melhor dar força para o que está e tentar recuperar esses jogadores e dar força? O Atlético já não tem a mesma pegada, a mesma força do ano passado. Isso é fato. É que o torcedor viu o Atlético ganhar a Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro e a Supercopa, achou que o Atlético ia ganhar tudo. O torcedor tem esse achismo, né? Então, tem horas que não vai dar. Sim, mas tem horas que você vai ter que escolher uma competição e seguir nela, Rogério. Eu concordo com a sua análise. Quando eu disse em relação ao Turco Mohamed, é que a maneira como a diretoria está conduzindo, ela deixa sempre a dúvida se o jogo seguinte o Turco estará no comando da equipe. Eu acho que a própria diretoria está colocando a faca no pescoço do técnico. Ou você fecha com ele e vai em cima das estatísticas, porque estatisticamente os números dele são bons, e deixa ele trabalhar em paz, ou você não vai
ter realmente uma tranquilidade para continuar trabalhando. Eu acho que a diretoria do Atlético, com essa maneira de conduzir em cima do muro, ela está dando um tiro no seu pé. Sim. Aliás, Wellington, Claro, eu perfeitamente. Aí eu concordo contigo. Chega e fala assim, é o turco e até o final e não enche o saco mais, é Acabou, isso? Exatamente. Exatamente. Quando ela fica colocando essa dúvida e não bate o martelo, que é o técnico turco que vai estar à frente, ela está dando corda para essa discussão toda e acho que isso atrapalha o time. Bom, Wellington, eu queria te perguntar, antes da gente trazer o técnico Rogério Ceni, porque tanto as entrevistas do Turco, o Rogério Ceni, o Pesolano, os técnicos vão com justiça reclamando desse calendário louco do futebol brasileiro que se joga a cada três. Eu estou até te interrompendo, Rogério, que está por causa do seguinte, você tem a Copa do Mundo começando no dia 21 de novembro. Sim. E a temporada no Brasil vai terminar no dia 13 de novembro. Então, você teve que diminuir o campeonato brasileiro em quase um mês. Geralmente o campeonato terminava lá pelo dia 8, né? Na primeira semana do mês de dezembro, o campeonato brasileiro terminava. Agora ele vai terminar na metade do mês de novembro. E aí você teve que espremer todo mundo nas datas. Tá bem complicado. E os times brasileiros, eles querem jogar todas as competições. Ok, então, o que eu quero vai ter que ter elenco. O que eu quero te perguntar é que, com o acompanhamento que você faz na CBF, a gente tem visto modificações na CBF muito interessantes, boas, que valorizam o futebol. Você acha que o presidente atual da CBF poderá colocar a mão nessa ferida de um calendário a partir do ano que vem, sem Copa do Mundo, um calendário que possa privilegiar o bom futebol e possamos ter jogos não de 3 em 3 dias, com esse desgaste todo que está, inclusive, comprometendo a qualidade do espetáculo. Você vê alguma possibilidade nisso? Vejo sim. Não esqueça que o ano que vem você não tem Olimpíada, não tem Copa do Mundo, não tem Copa América. Então, isso aí já te ajuda. Vai ter eliminatórias, né? Começam as eliminatórias. A CBF e a Argentina, inclusive, são favoráveis a mudar a fórmula de disputa das eliminatórias. Ao invés de todo mundo contra todo mundo, 18 jogos, fazer 2 grupos de 5, e aí você reduz o número de jogos para as eliminatórias. Só que as outras 8 seleções do continente são favoráveis a 18 jogos. Por que elas são favoráveis? Porque elas fazem 9 jogos em casa e faturam bom dinheiro. A própria televisão é contra fazer uma eliminatória menor, porque serão menos jogos para transmitir. Agora, os clubes brasileiros, eles querem jogar o Brasileiro, o Estadual, a Copa do Brasil, a Libertadores ou a Copa Sul-Americana. Eles querem fazer 5 competições na temporada. Tem que ter elenco para você trocar os caras e não estourar todo mundo. Infelizmente, os clubes também, você não pode hoje dizer, se você jogar esse, você não joga aquela, porque eles querem jogar a Libertadores e querem jogar a Copa do Brasil. Os estaduais, eles existem, eles vão continuar, já foram enxugados dentro do que era possível, né? E está previsto os estaduais dentro da lei, que é o Estatuto do Torcedor, são dos estaduais que saem os classificados para as competições nacionais, para a Copa do Brasil, para a Série D, por exemplo, que é a sementinha do Brasileirão, lá a Série D, que terminou a primeira fase ontem, de 64 clubes caímos para 32, e hoje, na 4ª divisão, você tem um Santa Cruz, você tem um Paraná Clube, você tem um América de Natal, você tem um Brasiliense, times, né, de histórias aí no futebol brasileiro e que estão na 4ª divisão
tentando retornar à terceira divisão do futebol brasileiro para depois galgar a Série B e sonhar com a Série A. Então, dentro da sua pergunta, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, depois que a Sul-Americana divulgou o seu calendário para a próxima temporada, está junto com Júlio Avelar, que é o novo diretor de competições, trabalhando sim esse calendário. Uma coisa eu posso te garantir, quando jogar a seleção brasileira no ano que vem, não haverá jogos pelo Campeonato Brasileiro. Você quer apostar comigo um rodízio aí? Fala aí o nome do rodízio, Rogério. Brasília Steak Grill em Raianes, o melhor rodízio brasileiro em terras americanas. Eu pago o seu rodízio e 5 caipirinhas para você. E qual é a aposta? Que vai ter gente o ano que vem, quando a seleção brasileira jogar e não tiver jogo do Campeonato Brasileiro, falando, mas por que não tem jogo do Campeonato Brasileiro? Quer apostar que esses caras da TV fechada vão falar isso? Vamos ver, vamos acompanhar. Tá fechado, mas... Vão falar, Rogério, porque eles não transmitem, eles não vão ter o que falar, Rogério. Esse é o jornalista Wellington Campos. Aliás, Wellington, você traz o Rogério Ceni, que empatou o São Paulo. Está reclamando do calendário. Do calendário, do mesmo jeito. Agora, foi uma boa partida e é muito bom ver o Fluminense jogando, né, Wellington? Eu estava reparando o Ganso. Como? A gente sabe que o Ganso não é um cara que almeja mais, não tem idade mais para ir para Europa, não vai para a seleção brasileira, mas dá um prazer ver o Ganso jogando, né, Wellington? Dá. E com o Fernando Diniz, esse é o melhor momento do Fernando Diniz como técnico. Eu estou muito à vontade para falar que eu vi o Fernando Diniz jogador, fiz cobertura do Fluminense na época que ele era jogador, vi o Fernando Diniz começar como técnico lá no Paraná Clube, depois no interior de São Paulo, fazer bom trabalho, depois ele veio para o Fluminense, fez um bom trabalho por aqui, né? Foi expandindo as suas ideias, saiu, rodou, voltou, está no seu melhor momento. Só falta ajustar um pouquinho aquela irritação dele na beira do campo. Aquilo ali, ele ainda precisa se controlar um pouco mais. Mas o restante, a entrevista dele tem conteúdo, o time deles joga bacana, joga bonito, ele montou, e o Ganso, ele conseguiu arrumar uma função para o Ganso, que o Ganso recebe e toca com inteligência e tem sido muito útil e gostoso de ver o time do Fluminense em campo. Você não é o primeiro que chega para mim e fala, olha, tá gostoso de ver o Fluminense jogar. Pois é interessante porque, além de estar gostoso ver o Fluminense jogar, o técnico Fernando Diniz está aprendendo a ser um técnico competitivo. Seu time, além de jogar bonito, dar espetáculo, está sendo muito competitivo. Vamos ouvir o Rogério, então. Está precisando de um título que aí consagra. Coroado. E aí, ele é campeão também, ele sabe ganhar títulos. E aí é a cereja do bolo. Vamos ver o Rogério Ceni, que é outro baita treinador, que foi um grande goleiro, foi um líder dentro do São Paulo, saiu, começou no São Paulo, quebrou a cara, foi lá para o Fortaleza, fez um belíssimo trabalho, pegou o Fortaleza na terceira divisão, botou o Fortaleza na primeira divisão do futebol brasileiro, foi lá no Cruzeiro, com aquela confusão toda, quando viu a confusão, saiu correndo, né? Voltou lá para o Fortaleza, veio ao Flamengo, ganhou títulos importantes e agora está no São Paulo, também desenvolvendo um trabalho bacana, tanto que o contrato dele na semana passada foi renovado, viu, Rogério? É isso aí. Vamos ouvir Rogério Ceni. Tá ficando, mas é previsível para alguém que joga de 3 em 3 dias e daqui 3 dias de novo, com viagem, tem jogo. Por isso a gente faz algumas alterações, mas em alguns casos a gente tem que usar os mesmos jogadores e você corre o risco, né, das lesões. E corre o risco de enfraquecendo, o que é primeiro é desumano o calendário para todos aí, né? Não tem quem resista a isso.
Mas o ano vai chegando na parte mais importante e você vai ficando cada vez mais desfalcado, cada vez mais fragilizado, né? O que eu vou dizer para você? Sobre lesões eu não sei. O Léo leva a mão na posterior, né? Tem que fazer exame amanhã, mas conheço o Léo, para sair, não sairia por qualquer coisa dentro do campo. O Jandrei, eu não sei, foi uma pancada nas costas, eu não sei o que pode ter sido, mas espero que não tenha sido nada grave também. É tudo dentro do previsível, gente, não tem muita surpresa. Se você bota o mesmo time que jogou contra o Palmeiras, então você ia ter mais lesões musculares, perder mais jogadores. As pessoas às vezes não entendem por que você segura um jogador fora, por que você tira, por que você não põe. O Wellington, por exemplo, não era para jogar hoje. Não era, porque ele vem de 3 jogos seguidos em 7 dias. Mas às vezes você tem que fazer e você quer ganhar o jogo, você sabe que você precisa, porque eu sempre falo para vocês, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Se você quiser tentar brigar pelas primeiras posições, você tem que jogar, só que você tem que jogar todos os jogos ao teu máximo, né? E isso gera lesões. Então, assim, jogar quinta, domingo, quarta e sábado, se você não tiver expectativa, a gente só não sabe aonde vai estourar, mas que alguém vai estourar, isso é uma coisa que a gente já prevê. Rogério, tudo bem? Boa noite. Ali na zona mista, quando parou ali o Thales para falar com a gente, eu perguntei, vou transferir a mesma coisa, ele classificou como positiva. Quem olha o resultado cru dos últimos 3 jogos, que foram tidos como uma sequência muito complicada, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora o Fluminense, olha, 2 empates e 1 derrota. Você vê o aproveitamento, nossa, que horror. Pelo contexto, você classifica como algo muito positivo, tirar 2 pontos de grandes times que estão performando muito bem, um atual campeão e um time que dispensa comentários na evolução que teve, e uma classificação com derrota, mas a classificação para a próxima fase, você classifica isso e o que de injeção pode dar para o restante, pelo menos do final do primeiro turno? Sobre a Copa do Brasil, a gente tem que fazer uma análise dos 2 jogos, né? Porque o outro jogo faz muito tempo que foi aqui no Morumbi, né? E aí as pessoas só veem o jogo do Allianz. Desculpa, é normal que o Palmeiras seja superior a gente no Allianz. Assim como tem sido normal que no Morumbi o São Paulo jogue superior ao Palmeiras. Tem sido uma constante isso, né? Então nós somos os resultados, o jogo vai para pênalti e nós conseguimos a classificação, extremamente positivo. Contra o Atlético Mineiro, é um jogo que nós somos com, 6, 7 jogadores de base, com muita gente fora. Hoje, um time um pouco mais forte do que aquele contra o Atlético, mas nós damos azar nas rodadas, porque nós jogamos contra o Palmeiras, que é um time que te desgasta muito fisicamente, e até emocionalmente, nesse caso, por ser um jogo eliminatório. E aí a gente vem, o nosso próximo adversário é o Fluminense. Aí do Fluminense você olha o teu próximo, é o Inter. Quer dizer, você não tem um jogo que você diga assim, né, podemos dar uma respirada, pegar um adversário que não seja tão competitivo quanto esse, ou que não tenha tanta qualidade quanto esses, né? Então, assim, claro que empatar dentro de casa não é nunca um bom resultado. Mas o adversário teve 5 dias para se preparar para o jogo, nós tivemos 60 horas para se preparar para o jogo. Isso parece, as pessoas, não, mas isso faz diferença. Faz 2 dias a mais de recuperação, eles jogaram na terça, nós jogamos na quinta. Isso te dá muita diferença, porque eu com 5 dias eu poderia repetir o time, escolher o melhor time que eu quisesse, independente de análise sobre lesões, porque eu teria uma recuperação de jogadores. Mas em menos de 3 dias, não há o que fazer, não há muito tempo para treinar. Muitos dos jogadores que jogaram, que foram repetidos contra o Palmeiras, eles nem treinaram, eles vieram para o jogo. Eles fizeram recuperação 2 dias. Eu trabalhei, por exemplo, em vez de Diego e Léo, eu trabalhei com o Beraldo e Luizão durante o sábado, né? Ontem, né? Eu trabalhei com o Patrick na esquerda, na direita com o Rafinha, que não tinha jogado mesmo. O Igor Gomes não trabalhou, por exemplo, mas eles assistem o treino e de eles assistirem o treino, eles veem o que se faz necessário para colocar em prática na hora do jogo. E a decisão é tomada hoje de manhã, para ver quem joga pelas condições, quem tem uma chance maior de lesão. E infelizmente nós perdemos o Léo por uma lesão muscular. Ele fez 10 jogos seguidos, aí nós conseguimos descansar ele, agora no segundo jogo seguido ele tem lesões musculares. O futebol brasileiro, você olha lá no quadro, não tem dia de treino, só tem jogo, recuperação, jogo, recuperação. O que você vai fazer? Você faz um campo curto, pequeno, 20 por
por 10 para fazer como se fosse futebol de botão, posicionar teoricamente o que você gostaria de fazer. Não há tempo para treinar, trabalhar. E hoje, de novo, se você olhar, quantos garotos tinham da base ali no final? Ali tinha 6, sei lá, 7? 8 no total, quer dizer... Gente, não são nem jogadores da base que estão há muito tempo no clube, são jogadores da base que até estreiam, fazem seu terceiro, quarto jogo. Não é que são jogadores que... O Igor é da base, mas é um jogador que está aí, né, há tempo. O Nestor é da base, mas está aí há tempos. Então, assim, o Diego é da base, está aqui há tempos, né? Você considera os da base, mas são jogadores formados, né? Nós estamos usando jogadores que nós estamos experimentando ele nos jogos pela necessidade que é imposta a gente pelo calendário. Pois é, jornalista Wellington Campos, gosto de ouvir Rogério Ceni, muito articulado, que realmente vai se tornando um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Meu querido, eu queria te agradecer por hoje. Eu vou trazer a entrevista do Alex Teixeira, que chega ao Vasco da Gama. Uma boa contratação do Alex, né, amigo? E você ainda vai para a Super Rádio Tupi. Queria te agradecer muito pela sua participação aqui no Papo de Bola, Wellington. Tamo juntos, Rogério. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã lá direto de São Januário. Combinado? Combinado. Um abraço. Obrigado, Wellington Campos, que vem sempre em nome da Magui Toyota. Isso mesmo, Wellington Campos, sempre em nome da Magui Toyota.